Convidada: eu estou muito empolgada, muito obrigada. Eu tive tantas perguntas, tantas jornadas desde que eu estou vivendo nesta vibração, sem nem ao menos saber sobre vocês. Eu descobri vocês 9 anos atrás e todas as minhas perguntas foram respondidas, até mesmo neste segmento anterior. Então eu estou aqui, me perguntando se nós podemos fazer algo como uma avalanche de afinação mais precisa, uma avalanche de ir. Eu entendo o alinhamento. Abraham: nós podemos. Sob as condições perfeitas, nós estamos dispostos a fazer isto, ou sob as condições certas, nós estamos dispostos a fazer isso. Nós só queremos lembrá-la que uma avalanche não é a ferramenta para baixar a resistência, porque uma avalanche irá deixar que a resistência fique alta, e isto cai na categoria de se esforçar muito. Convidada: talvez eu apenas esteja querendo ir tomar um café, talvez eu apenas esteja querendo ir tomar um café com vocês e falar o dia todo. Abraham: nós apenas poderíamos proceder com alguma coisa assim, se o momentum do encontro tenha ido para algum lugar e ele foi? Onde existe uma expectativa. Em outras palavras, você sente que está ligada, conectada, em sintonia? Você sente que deixou para trás coisas que estavam incomodando você agora há pouco? A nossa definição de uma avalanche produtiva de apreciação é pegar um assunto que já possui apenas momentum positivo. Em outras palavras, não existe limite. Os motores estão indo todos nesta direção. Vamos dizer isso novamente. É uma coisa para se considerar, mas requer uma pequena história. Alguns amigos queridos deram a Esther um presente maravilhoso. Era um grande iPad. E na época que ela o ganhou, pareceu muito divertido, mas ela já estava carregando muitos equipamentos por aí em sua mala, e adicionar mais uma coisa não pareceu uma boa ideia. Então, ela o deixou em casa, deixou todo configurado e planejou voltar e mexer nele, e o deixou exatamente no lugar perfeito quando disse: ainda não estou pronta para você. E então ela viajou por algumas semanas, e quando ela voltou, ela não conseguia encontrá-lo, não estava onde ela deixou. E ela se sentiu mal, porque foi um presente muito querido e ela não conseguia encontrar. E ela procurou e 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 começou a falar para as pessoas, porque ela tinha esta sensação que não combinava, de que alguém o teria pegado e saído com ele de sua casa, mas não fazia sentido, mas não estava lá. Então, finalmente, quando o tempo passou, ela liberou essa ideia, meio que se esqueceu, não pensou no assunto e meio que até mesmo superou a culpa por ter perdido algo tão legal que alguém tão legal tinha dado a ela. E então, ela está visitando um amigo e eles estão no aeroporto juntos, tomando café da manhã. E seu amigo está falando sobre algumas coisas que ele está lendo, algumas coisas interessantes que ele está fazendo. E Esther estava fazendo algumas perguntas sobre isso, e ela teve um certo momentum, e estava pensando no quão bom é ler alguma coisa. E então ela teve este leve desejo, um desejo muito leve, os estágios muito iniciais de um leve desejo. Oh, essa talvez seja uma coisa legal para se fazer antes de ir dormir, já que eu não quero assistir televisão nunca mais. Ou talvez essa seja uma coisa legal de se fazer enquanto eu estou em um avião, um desejo bem suave. E ela foi dormir naquela noite. Quando ela se levantou pela manhã, ela teve a intenção de ir até o computador e comprar um daqueles leitores de e-book. E então ela teve um pensamento de alguma coisa que ela precisava, e ela abriu a última gaveta dentro do seu closet, e lá estava o iPad, em uma gaveta onde ela tinha procurado muitas vezes antes. E nós sabemos, você poderia taxá-la como uma pessoa maluca, e muitas pessoas fariam isso. E nós tivemos conversas sobre você não ter como encontrar alguma coisa que acha que está perdida, mas este é um outro assunto, porque você não tem como encontrar algo que você acredita que esteja perdido. Mas o poder desta experiência que Esther viveu, o poder disso para ela,
foi que ela estava procurando, ela estava querendo trazer de volta para a forma manifestada em sua realidade, e ela olhou para isso de maneira realmente deliberada e consciente por muitas, talvez centenas de horas, não estamos exagerando. Mas com tanta resistência que não havia como manifestar isso de volta para a experiência dela, algo que já era tangível, não tinha como se manifestar na experiência dela, porque havia muita resistência nisso. E aqui estão os componentes, esta fórmula na qual nós queremos que você preste atenção. Quando ela recebeu o presente, foi uma manifestação pela qual ela não estava realmente desejando, portanto, não veio exatamente pelos trilhos de onde ela estava fluindo energia. E de algumas formas, pode-se dizer que foi como o cavalo. Ele simplesmente apareceu e ela não queria realmente tanto assim. E então ela desenvolveu apenas emoções negativas a respeito, porque ela perdeu e não conseguia encontrar. Mas tempo o bastante passou, que tudo isso foi subjugado, tudo isso evaporou, e então ela desenvolveu as conversas com o amigo, o desejo mais leve, que era não resistente, e se manifestou imediatamente. Esta é a fórmula. Um forte desejo que tem resistência não se manifestará rapidamente, e um forte desejo que não possui resistência é tudo sobre você. Um desejo suave que não possui resistência está ganhando momentum, é realmente delicioso e se tornará mais e mais e mais e mais. Você vê a falsa premissa que muitos de vocês têm carregado por aí. É como se você realmente quisesse algumas coisas, mas essas coisas que você quer muito mesmo, não têm vindo de imediato. Você tem pensado muito nelas e colocou um monte de motores contraditórios no seu trem. É por isso que você deve meditar, você quer silenciar a sua mente, você quer soltar, você não quer pensar no assunto. Em outras palavras, você compreendeu a fórmula? Um desejo suave e sem resistência se manifestará instantaneamente. Qualquer desejo com resistência está impedido. Jerry e Esther dirigiram enormes ônibus por vários anos, vários deles, e rebocaram grandes carros atrás deles. E um dia, depois de prender o carro e sair, Esther falhou em fazer uma coisa importante. Ela não soltou o freio de mão do carro que estava sendo rebocado, e então eles o arrastaram como um trenó com o enorme ônibus que nem percebeu que o carro estava lá atrás. E quando eles chegaram no primeiro lugar em que pararam, que não era muito distante, eram uns 50 quilômetros para frente, eles sentiram o cheiro do fluido de freio e souberam o que tinha acontecido. Os freios foram destruídos, o fluido de freio estava borbulhando porque eles arrastaram aquele carro, mas o ônibus não percebeu. E o que nós estamos dizendo a você é: se você tem um desejo intenso o suficiente, você pode acabar carregando a sua dúvida com você, mas ela ainda assim irá arruinar os seus freios. Ainda assim, não é uma experiência agradável. E tudo isso no espírito desta avalanche. Portanto, o momento de fazer uma avalanche é de um lugar de um desejo suave e de não resistência, e isto é contraintuitivo para a maioria de vocês, porque a maioria de vocês quer fazer as avalanches nas coisas que vocês realmente querem e que realmente não estão vindo. E estas avalanches são o que causa tensão dentro de você, percebe? Você precisa começar de uma forma delicada e suave e geral, e então deixe ficar maior e maior. Existe algum tópico de não resistência que você quer explorar? Um tópico não resistente. Você disse que queria uma avalanche, não é mesmo? Convidada: bem, eu não queria, talvez eu só quisesse subir aqui e falar, e vocês provavelmente sentiram isso. Abraham: mas nós gostamos do que dissemos em resposta à sua questão e nós gostaríamos que você seguisse com isso. Convidada: ok. Abraham: vamos manter sua promessa para si mesma. Convidada: ok, eu já prometi para mim mesma. Abraham: diga novamente.
Convidada. Eu disse que, de novo, eu esqueci da promessa que fiz a mim mesma. Então, a avalanche era para tentar encontrar. Eu acho que eu queria isso. Eu encontrei recentemente este soltar, que eu nem sabia que precisava. Era tipo segunda-feira e eu estava dirigindo na rodovia, ouvindo uma música que eu sempre escuto, cantando e chorando e sentindo gratidão e rindo, e eu comecei a rir. Eu acho que esqueci e depois percebi ao longo do caminho que eu estava me saindo bem com os sentimentos. E então isto mudou para o querer e querer manifestar alguma coisa. Abraham, mas aqui está uma importante pergunta para você. Sabendo o que você sabe sobre a lei da atração e entendendo o que você ouviu hoje, e você entende, agora, não é lógico que estas avalanches são uma consequência natural da vida? Em outras palavras, não é lógico que, se você tem um desejo e não há resistência, que este desejo irá ganhar momentum e que esta avalanche irá acontecer? E não é lógico que mais pensamentos virão e que mais ideias virão e que mais pessoas irão se juntar e mais impulsos virão e ficará mais divertido e mais divertido e mais divertido e que irá explodir em uma manifestação? Não é lógico isso? E dado o que temos dito hoje sobre não tentar pular direto para a manifestação muito cedo, tentar forçar a manifestação em palavras, não cairia na mesma categoria de tentar fazer alguma coisa acontecer? E você não iria preferir apenas ficar feliz e deixar o universo entregar a você a sua avalanche? Você já experimentou isso? Nós vamos ser muito diretos com você. Alguma vez você já ficou 15 ou 20 minutos sem ficar negativa? Tempo o bastante para que um momentum positivo possa acontecer dentro de você? Você alguma vez já esteve em uma mesa com pessoas que você ama, jogando algum jogo que fica tão divertido que você pensa que irá endoidar? Onde todo mundo entra nesta zona vibracional de felicidade e bem-estar? Sabe do que estamos falando? Se você se sentar em uma consciência focada sobre a vida, na ausência de, em outras palavras, se você apenas parar um pouco de reclamar, se você parar de olhar para alguma coisa que está faltando e ansiando há um tempo para que algo esteja lá, se você apenas encontrar esta razão para se sentir bem um pouco, e esta razão para se sentir bem um pouco, e esta razão para se sentir bem um pouco, a vida irá produzir para você, meio como aconteceu aquele dia, uma avalanche que fica melhor e melhor e melhor. E acontece que este negócio de ciência da criação deliberada, nós estamos expressando ele a você de uma forma menos deliberada. Relaxe. Encontre mais razões para relaxar, encontre mais razões para elogiar, mas não tente forçar nada. E quando você se encontrar tentando com muita intensidade, mude de assunto. Tente encontrar um assunto que seja mais fácil. Bom, isso é bom. Convidada, muito obrigada.